Esse jogo me despertou curiosidade porque todo mundo estava jogando ele. Eu era muito ruim nesse jogo, bem no comecinho, e eu pensei, como é que eu faço para roubar a conta dos outros? Fala galera, beleza? Então aqui com oficialmente o primeiro vídeo do canal. Queria contar um pouquinho da minha história para vocês. Afinal de contas, quem é o Aquino? Bom, meu nome é Marcelo Aquino, eu sou aqui do interior de São Paulo. Essa parte você corta também. Sou aqui do interior de São Paulo. Como muita gente, eu vim de uma família muito humilde. Cresci num bairro muito simples aqui da minha cidade. E desde muito pequeno morei com meus avós, tinha uma realidade bem simples, morava numa casa consideravelmente pequena, mas sempre tive uma vida bem tranquila, bem em paz ali. E nunca tive nenhum tipo de interesse por tecnologia em geral. Quando eu tinha ali por volta dos meus 10 anos de idade, próximo de entrar ali na quinta série, sexta série, eu tive meu primeiro contato com um computador. E naquela época eu odiava o computador. Eu gostava de ficar brincando na rua, eu gostava de ficar jogando bola, jogando bets. Quem é do interior conhece bets. E até que finalmente, ali por volta dos meus 12 anos de idade, eu ganhei meu primeiro computador. Uhul! Aleluia. Mas eu não fazia ideia do que fazer com ele, né? Eu ficava sentado na frente do computador e eu não entendia aquilo, eu não sabia mexer no mouse, eu não sabia mexer em praticamente nada daquele computador. Eu tinha algumas aulas na época da escola, assim, de primeiros contatos com o computador, mas era tudo muito introdutório e eu não me interessava muito por aquilo. Eu gostava de ficar brincando na rua. Foi aí que alguns amigos meus do bairro começaram a jogar um jogo chamado Tibia. Esse jogo me despertou curiosidade porque todo mundo estava jogando ele. E eu peguei e instalei Tibia nesse meu computador, que era bem fraquinho, era um Duron 850, então ele praticamente rodava o Tibia no mínimo ali. E eu comecei a jogar e eu fiquei interessado pelo jogo, né? E eu me lembro que em um dado momento eu era muito ruim nesse jogo, bem no comecinho, e eu pensei, como é que eu faço para roubar a conta dos outros? Ladrão! E eu comecei a pesquisar isso na internet porque eu queria ter itens melhores para mim, né? E foi aí que eu descobri a área da tecnologia. Eu comecei a encontrar alguns sites que ensinavam como as pessoas invadiam computadores, né? Como eu conseguia invadir um Windows, como eu conseguia invadir um Linux. E eu fiquei interessado por isso, porque eu não fazia ideia que eu, do meu computador que eu tinha na minha casa, conseguia acessar o computador de outras pessoas. Foi aí que eu comecei a estudar um pouquinho como é que funcionava o Windows, como é que funcionava o Linux. Eu comecei a estudar como é que funcionava o vírus, como é que funcionava essa comunicação de computadores. E eu comecei a ganhar um pouco de paixão pela área de tecnologia. Entretanto, naquela época ainda, esse meu contato era muito com o que a gente chama hoje de infraestrutura, né? Então eu gostava muito de servidor, eu gostava de ficar mexendo em Linux, de ficar criando alguns scripts de automação. Mas no meio disso tudo tinha um tópico que eu odiava. Adivinha qual era? Programação. Ué? Eu odiava programar. Eu achava um saco você ficar escrevendo código que pega variável e joga valor para cá, para lá. Eu não entendia isso. Eu não entendia o que era um for, o que era um while, o que era um laço de repetição. Eu detestava isso. Foi aí então que já próximo dos meus 15 anos, eu me inscrevi num curso técnico aqui da região, que era bem conhecido, totalmente assim, público também, né? Você só precisava fazer um vestibulinho e entrar lá, até porque a família não tinha dinheiro para me pagar um curso. E eu entrei nesse curso e o nome do curso era Técnico em Informática. Como o nome às vezes dá a entender, eu achei que eu ia aprender coisas de hardware, de infra, de redes, que era o que eu gostava. Mas não. O curso era totalmente focado em programação. Foi lá que eu tive contato com algumas novas linguagens como C Sharp, Java, um pouquinho de Python. E apesar de já saber programar desde antes, assim, mas bem básico, alguma coisa em C, alguma coisa em Pascal, eu comecei a ter mais contato com programação. E foi aí que um professor meu, naquela época, falou para mim assim, olha, eu admiro que você gosta de infraestrutura, mas programação está pagando muito mais logo que você entra na área, né? Então ele falou assim, em algum momento os salários eles podem se convergir, mas aqui na região, aqui na cidade onde a gente mora, a programação acaba tendo um pouco mais de vaga, tem mais valores interessantes para essas primeiras vagas, né? E eu fiquei meio interessado por isso, porque como eu falei, eu venho de uma família muito simples, eu não tinha
dinheiro para comprar as coisas, mas eu tinha interesse de ter essas coisas. Foi aí então que, junto com alguns colegas, eu fiz um software para o meu TCC desse técnico aí. Esse software ele tinha um propósito de gerenciar estoques, né? Então a gente identificou que tanto na nossa escola quanto em alguns comércios da região era muito comum, né, as pessoas não terem uma gestão muito organizada do almoxarifado delas, do estoque. Então eles não tinham isso muito organizado, era muita coisa em papel e o nosso software resolvia justamente esse problema, né? Então a gente criou o que hoje é chamado de White Label, né? Um software que tem uma estrutura, um esqueleto comum e depois você customiza para cada caso, e a gente vendia por um preço assim bem baixo hoje em dia, né? Simplesmente para a pessoa ter o software lá e se organizar. E eu percebi que eu poderia ganhar dinheiro vendendo software. Interessante, não? Foi aí que, por volta ali de mais ou menos de 2014, eu entrei na faculdade. Eu, como todo mundo que aí é classe média, né, não tem muito dinheiro, eu prestei Enem, fiz todo aquele processo e eu consegui uma bolsa de 100% numa faculdade de engenharia da computação aqui da cidade onde eu moro, e foi aqui que a minha vida mudou. Naquela época eu não trabalhava, eu sabia programar um pouquinho, mas eu ficava só jogando no computador. E no primeiro dia de aula, literalmente no primeiro dia de aula, eu fui contratado por um professor da faculdade. Eu me lembro até hoje que eu estava na sala de aula, eu estava num cantinho ali e eu tinha visto que era uma aula de algoritmos. Como eu já tinha feito o técnico, eu imaginei que eu já sabia o que era falado ali, mas para não desrespeitar o professor, eu fiquei no cantinho ali, sem querer, né, atrapalhar a aula dele. E eu me lembro que ele falava coisas assim do tipo: pessoal, vocês vão aprender ponteiro. E aí o pessoal da sala ficava: pessoal, vocês vão aprender vetor, vocês vão aprender matriz, estrutura de repetição. E o pessoal ficava ali abismado, porque ninguém praticamente tinha contato com isso. Mas eu já tinha visto. Então, para não ser desrespeitoso com ele, eu fiquei no cantinho ali, estava jogando meu xadrez no celular, alguma coisa do tipo. Foi aí que ele percebeu que não era muito novidade para mim aqueles itens, né? E aí eu me lembro que ele chegou perto de mim e perguntou se eu trabalhava e se eu conhecia algumas tecnologias. E eu falei que sim, que eu conhecia, que eu tinha aprendido no técnico já. E ele então me convidou a trabalhar com ele. Foi muito importante eu estar preparado nesse momento, porque eu acredito que o que me fez estar capacitado para isso é que antes da faculdade eu já tinha aprendido coisas como lógica de programação, conceitos básicos de orientação a objeto, conexão com banco de dados, criação de APIs e coisas do tipo. Na época, né, era muito comum criação de softwares desktop também. Então eu já tinha tido contato com isso. E com certeza isso fez a diferença na hora da minha contratação. Isso para mim foi muito marcante, assim, porque foi justamente o momento em que dividiu as águas na minha vida. Então, antes desse momento, havia um Marcelo de uma origem muito simples, que não tinha dinheiro, não fazia ideia do que ia fazer da vida, e nesse momento começou a nascer um Marcelo onde é apaixonado pela área de tecnologia, gosta muito de programação, construiu uma carreira nessa área. E um ponto muito legal foi, eu não comecei como estagiário, esse professor já me contratou direto como um programador júnior, e isso fez total diferença na minha vida. Naquela época, eu então entrei nessa empresa, comecei a trabalhar com C#, comecei a trabalhar com Delphi, fiquei lá um período, e já no ano seguinte, um outro professor da faculdade me estendeu uma vaga de emprego na empresa dele, onde eu fui para lá também, acabei até sendo promovido lá dentro, e foi aí que eu comecei uma carreira muito mais exponencial, assim, né? Então, já nesse segundo ano eu já tinha praticamente dobrado o meu valor de salário, né? Isso ali por volta de 2015, início de 2016. No final de 2016 eu acabei transitando para uma outra empresa, que eu fiquei pouquinho tempo ali, até mais ou menos o comecinho de 2017. E por conta dessa intensidade que é o mercado de tecnologia, eu acabei transitando para outras empresas, e já no ano de 2018, né, ou seja, aí 4 anos mais ou menos depois que eu tinha começado a área, eu já ganhava mais de 8 vezes mais do que eu ganhava lá no primeiro emprego. Então, imagine você que em apenas 4 anos eu multipliquei por 8 o meu salário. E pessoal, eu não sou um caso exclusivo, eu não sou um super-homem, eu sou uma pessoa comum.
E o meu propósito com esse canal é também te mostrar que tudo isso que aconteceu na minha vida é possível acontecer com você. Minha jornada foi continuando e após agora esse período de pandemia, eu já atingi valores assim, de mais de 20 vezes mais o salário que eu ganhava lá em 2014. Então, pense você que em apenas aí 7 anos, mais ou menos, que eu comecei lá no começo da faculdade, né? Como eu disse, eu já trabalhava um pouco tempo antes disso, mas assim, aí com próximo de quase 10 anos de carreira, eu já multipliquei por mais de 20 vezes o salário que eu tinha desde lá do começo. Então, se isso parece interessante para você, eu recomendo que você fique de olho na área de programação, porque ela tem uma capacidade exponencial. Bom, atualmente eu tenho um papel de Tech Principal numa empresa chamada TOFWorks. A gente aí é conhecido mundialmente por várias figuras muito populares que nós temos na empresa, como por exemplo o Martin Fowler, o Luciano Ramalho, entre outros, que são aí feras da tecnologia. O próprio Martin é uma grande referência em arquitetura e hoje eu posso dizer que a minha vida foi totalmente transformada pela área de tecnologia. Hoje, se eu moro na casa que eu moro, se eu tenho o carro que eu tenho, se eu tenho a vida que eu tenho e todo o conforto que eu posso dar para minha família, eu dou graças à programação, porque isso realmente foi um transformador na minha vida como um todo. Então, se a gente for pegar lá o Marcelo pequenininho, que veio de uma origem muito simples, que não podia ir no mercado comprar um doce específico porque não tinha dinheiro, hoje eu posso aí desfrutar de muita coisa. Tive a oportunidade de ir para a Europa, tive a oportunidade aí de fazer a aquisição de alguns carros, de mudar de casa, de morar num condomínio mais legal. Tudo isso graças a esse faturamento alto que a programação proporciona. E se isso parece interessante para você, eu sugiro que você já deixe um like nesse vídeo, que você compartilhe com seus amigos, porque essa história que eu acabei de contar aqui não precisa ser só um caso meu. Pode acontecer com você, é plenamente possível e o propósito desse canal é te mostrar como que, passo a passo, sem cortar caminho, mas também sem perder tempo, você consegue começar uma carreira na área de programação, você consegue se destacar no mercado e chegar num faturamento muito interessante para você. E aí, gostou do conteúdo? Então deixa um like, compartilha com seu amigo, já se inscreve no canal que vai ter muito mais conteúdo como esse por aqui. Te espero no próximo vídeo. Um abraço, tchau, tchau.